Voltamos, Brasil. WhatsApp liberado, hein? Agora podem mandar as suas perguntas, fiquem à vontade. 964-450532, que nós estamos com o nosso advogado especialista em direito de família, viu, gente? Dr. Gerson Luiz. E a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês entenderem que vocês podem mandar qualquer pergunta. Olha só. A ex-companheira pode pedir pensão alimentícia para o ex-companheiro? Entre essas e outras perguntas, a gente vai direcionar essa pauta hoje muito importante para esclarecer dúvidas, gente. Tem dúvidas? Tem alguma pergunta? Se separou, está insegura, não sabe qual o caminho, não está com um bom advogado? Então, pelo menos já se orienta aqui com a gente nessa pauta, tá? Quais são os direitos da mulher em relação à guarda e pensão alimentícia? Bem-vindo, doutor. Obrigado, Nani. Boa tarde a todos, tudo bem? Esse é um tema que esquenta toda vez, Nossa, né? sempre, né? Esquenta de perguntas, Sem dúvida. São as perguntas que eu mais recebo, né? Em relação à pensão alimentícia, em relação à guarda, né? Quais são os direitos da mulher em relação à guarda e à pensão alimentícia? Então, vamos lá. Quais são esses direitos? Veja, eu acho um tanto complicado dizer quais são os direitos da mulher em relação a isso. Quando se trata da pensão alimentícia, a gente está falando... Confirmou. Tá bom. Tudo certo. A gente está falando... Tudo bem? Bem, tá tudo bem aí no estúdio? Um acidentezinho aqui no estúdio, gente. Tudo certo. Só uma mesinha Acontece. caiu com uma colega, mas tá tudo bem. Vamos lá, doutor. Então, voltando Me aqui. diga assim, a ex-companheira pode pedir pensão alimentícia para o ex-companheiro? Pode, Nani. São coisas separadas, né? Sim. Muito bem, colocou aí. Veja, a pensão alimentícia para ex-cônjuge é uma questão. Sim, ela tem esse direito desde que ela comprove a dependência financeira dele, né? Esses casos acontecem muito em relação... Casamentos mais antigos, né? Mais antigos, né? Que é aquela do cara, né? Ele simplesmente saiu para trabalhar, montou a empresa dele, ele acha que ele ficou com a parte mais fácil, obviamente que não ficou. Ela ficou lá cuidando dos filhos, cuidando da família, cuidando da comida dele, da roupa dele, enfim, tudo para que ele pudesse crescer na empresa. Senão ele não chegaria onde chegou. Sim. E a hora que separa, ele fala, não, é tudo meu. Sim, ela vai ter direito, a depender da idade, ela vai ter um direito a uma pensão vitalícia, né, para sempre receber idade, esse valor. geralmente, doutor? Olha, Só para varia... a gente entender nos dias de hoje como que está essa situação. Olha, varia muito mesmo, sabe, Nani? Eu já peguei casos em que a mulher, hoje 40 anos, a mulher é muito jovem. Eu já peguei casos em que o juiz deferiu uma pensão vitalícia para uma mulher de 40 anos. Já peguei casos com mulheres de 55, 56 anos em que o juiz determinou uma pensão provisória. Então, a provisória vai até quanto tempo, doutor? Varia de 1 ano, 6 meses a 3 anos, 4 anos, que é a ideia aqui para que a mulher possa se recolocar no mercado do trabalho, seguir com a sua vida. Eu acho absolutamente injusto, obviamente, porque ela não vai ter as mesmas oportunidades, ela vai ter os filhos, ela já vai ter uma certa idade, né, e recomeçar, e ele não, ele vai pegar a carreira dele pronta e só continuar, né? Mas sim, ela tem direito, ela tem que comprovar a dependência financeira. Como que comprova essa dependência financeira? Bom, nesses casos, o casamento mais antigo é muito mais simples, né? Ela vai demonstrar lá com a carteira de trabalho dela, vai trazer que ela não tem registro em carteira, ou há muito tempo que não trabalha, vai informar se tem ou se não tem um curso superior, né, para conseguir exercer uma profissão que vá dar uma rentabilidade maior para ela, vai demonstrar que ela era dependente nos cartões de crédito, vai demonstrar que ela é dependente num plano de saúde, vai demonstrar as movimentações de conta corrente, declarações de testemunhas, fotos, enfim. É um acervo bem tranquilo. Isso? Também varia, né? Parece que eu vou dar sempre a mesma resposta, mas realmente. É que como não somos nós que decidimos, né, que vai decidir mas assim, o juiz. a maioria dos casos, só para entender, né? Olha, essa pensão, ainda que provisória, que pode depois se transformar em vitalícia, com ação pedindo a liminar. Isso, liminar, né? Exatamente. Né? É um pedido liminar que não demora muito, né? O pedido liminar varia de 48 horas até 15, 20 dias. Alguns saem até menos de 48 horas. É rápido, certo? né? Você comprovou ali, né, indubitavelmente, não tenha dúvida para o juiz de que não, realmente ela era dependente financeiramente dele. O juiz nunca vai dar uma definitiva de cara, ele vai dar uma provisória, vai dizer, olha... Aí vai recorrer ao outro lado daquela situação. Provisoriamente eu vou dar isso aqui e até o final do processo a gente vai definir se ela vai ser vitalícia, se ela não vai ser vitalícia. Certo. Vamos lá. E a mulher que vive em união estável, ela tem os mesmos direitos que a mulher casada quando o assunto é pensão alimentícia? Se for pensão alimentícia para ela,
Tem, sem dúvida alguma. Só vai ter que demonstrar, né? Primeiro, Mesma provar a união situação. estável. Comprovar a união estável. Porque existem dois tipos de união estável, né? A união estável de fato, que é aquela que não tem uma escritura pública, não tem um documento que eles foram no cartório fazer essa união estável. Né? E que, Essa que é de união fato. estável de fato. Vamos morar juntos. Não tem esse documento, certo? Essa é a união estável de fato. E a união estável que é o que tem o documento. O documento é mais fácil, vai lá, prova, olha, vivíamos em união estável desde essa data até a data X, eu era dependente financeiramente dele e eu tenho direito à pensão alimentícia, vai requerer isso em juízo com as mesmas provas daquela que era casada. De fato, a diferença é que ela vai precisar provar também a união estável. Ela vai precisar de declarações de testemunhas, demonstrar que socialmente, que né, todo mundo conhecia ou reconhecia-os como um casal, como um casamento. Vai provar. E também é tranquilíssimo Tranquilo de para se provar. provar. Né? Por exemplo, em casais, pessoas que namoram já há algum tempo, 2 anos, 3 anos, assim, que namoram, fica lá na casa do outro, vem para casa, fica... Essa mulher ou esse homem consegue provar também uma união? Em Como alguns, que é? ca- em Em alguns alguns casos, sim, né? Em alguns casos conseguem, né, sabe? E aí? Ele vai pegar uma declaração de testemunhas, né? Dizer que eles conviviam como um casal e não como namorados, que tinham planos, que faziam planos. Desde que tenham o intuito ou planos de formar Familiar. uma camisa, né? Formar. Formar uma família. Formar uma família, é Sim, isso. sim. Tem um Conseguir plano de provar formar, isso? comprovou isso, é o requisito para a união estável. Que seja declarado que eles viviam em união estável. Né? Complicado, né? Sim. E hoje em dia, ainda mais os Às vezes está formatos dos namorando, né? namoros. Cada um está na sua casa. Esse final de semana na minha casa, final de semana na sua, enfim. E se deixa a roupa na casa do namorado? Também são provas. Tira Provas. roupa, tira a fotinho do copinho com as escovas de dente ali, enfim, são provas. Juntou a escova de dente, já é... mais ou menos por aí. Mas a principal prova, né, serão as testemunhas mesmo, a declaração das testemunhas. Não precisa nem ir lá em juízo, numa audiência, declarar. De próprio punho escreve, conheci a Nani, eles viviam, sim, eram um casal, viviam como se fossem casados. Certo, vamos pular para outras perguntas. E você que está em casa, tem alguma pergunta, aproveita e manda agora, 964-4505-32, tá, gente? Pode enviar sua pergunta. Vamos lá, é obrigação alimentar entre os ex-companheiros, a gente sabe, né? Devem ter a mútua assistência previsto no Código Civil? Tudo isso que a gente está falando, a gente tem que passar por um processo para um advogado para que isso... Está interligado, né? Tenha uma validade. Isso, né? Exatamente. Certo, doutor, vamos lá. Qual a diferença entre guarda compartilhada e guarda unilateral? Agora, vamos entrar nas guardas. Isso é algo que confundem muito, sabe, Anne? Teve uma emissora que fez uma reportagem, o porquê que vou fazer essa introdução, que é o porquê as pessoas confundem a guarda compartilhada. Fez uma Porque eles reportagem. pensam que é compartilhar moradia, que tá guarda compartilhada, meu filho vai ficar 3 dias comigo, 3 com ele, uma semana comigo. Não é, gente, é compartilhar as decisões sobre a vida desta criança. Ponto. Perfeito. Simplifica. Não sou nem advogada e já vou deixar claro. Isso. Confunde demais. Mas é isso, né? Veja. E essa reportagem trouxe exatamente Mas são os homens, viu? São os homens. Sim, a maior maioria. parte do que eu sei de entrevistas de longo tempo é que os homens que têm essa dúvida, eles acham que essa guarda compartilhada é compartilhar, assim, das crianças ficarem, é o tempo. Às vezes nem acham. Até sabem que não é, mas usam isso como uma violência psicológica contra a mulher. Para pressioná-la a fazer um acordo que ela não quer. Você não vai aceitar o que eu estou te oferecendo como proposta de pensão alimentícia para os filhos? Então eu vou pedir a guarda compartilhada. Como ela não sabe ainda o que é a guarda vai ficar com medo, né? Vai achar que é isso, 15 dias com cada um, mês com cada um. E não é. Na prática, a diferença entre guarda compartilhada e guarda unilateral. Na guarda compartilhada, pai e mãe, os genitores vão perante o judiciário e dizem para o juiz assim: Excelência, nós dois estamos nos obrigando perante o judiciário de que nós obrigatoriamente iremos cuidar dos nossos filhos. Iremos nos preocupar com tudo. Iremos, na medida do possível, tomar decisões juntos para o bem da criança. Para o bem da criança. É isso. Na guarda unilateral, a diferença é que só um toma essas decisões. O outro não tem o direito de tomar junto. Mas e aí, quando os dois querem, mas como que define, como que decide hoje, né? O que é preciso para que essa pessoa fique com essa guarda unilateral? Hoje, o entendimento majoritário, infelizmente mesmo, na minha opinião, dos tribunais aqui no Brasil, é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada é a referência. Caso não seja possível, aí vão para a guarda unilateral. Certo? Eu sou contra. Eu acho que deveria ser primeiro a guarda unilateral
e aí aquele que quer a guarda compartilhada provar de que é possível o exercício da guarda compartilhada. Porque você, veja, a pessoa, o cara batia nela, fazia violência psicológica com ela ou com a criança, e ela vai ser obrigada a compartilhar decisões ainda. Moeda de troca. Entendeu? Mas, assim, para conseguir a guarda unilateral, você tem que provar isso, que não tem como você discutir nada com o seu ex-cônjuge, com o genitor. Você não consegue chegar a um consenso que é inviável. Os casos de violência também ajudam nesse sentido, né? Se tem a violência doméstica. E verificar que a mãe tem as condições, né? Que reúne todas as condições, quase sempre sim, de exercer essa guarda unilateral. Mas o pai, ele continua tendo direitos sobre a criança. Ele ainda pode tomar essas decisões se quiser participar dessas decisões. Ele não tem obrigação. Até mesmo quando tem, o que eu acho péssimo, por exemplo, tem todas essas decisões aí e ele não é obrigado, eu entendo os dois lados, tá? Vamos lá, eu entendo os dois lados. Mas ele se nega, por exemplo, ele não é obrigado a ir visitar essa criança. Então, quer dizer, ele pode ter todos os direitos. A criança, então, ela perde, né? Fica numa decisão, porque pela lei você não é obrigado a amar ninguém, a visitar ninguém. Não. Ele tem direito a visitar, mas não tem a obrigação. A obrigação de visitar. Então, ele, por exemplo, pegou a guarda compartilhada, mas está morando a unilateral aí com a mãe, e se ele não quiser visitar, ele não vai visitar. Não vai. Essa criança vai crescer sem o convívio do pai. E acontece muito, né? Muito. E é isso que eles confundem muito. Na guarda compartilhada, eles acham que estão tendo mais direitos. Não, eles estão se obrigando a tudo. Eles estão dizendo ao judiciário, eu me obrigo a conviver com meu filho. Estou dizendo que eu vou fazer isso. Então, unilateral, não. Ele não tem essa obrigação. Ele tira. Só tem o direito, certo? Ele não tem essa obrigação de comparecer. Mas veja, como é que você vai obrigar, né? Eu peço para fazer a seguinte reflexão. Será que é realmente saudável para essa criança que alguém que não quer estar com ela seja obrigado a estar com ela? Não é nada saudável. Qual o risco físico e psicológico dessa criança? Muitos riscos, né, em vários casos que a gente vê. Doutor, tem uma pergunta que chegou para você, tá? Tá. Vamos lá, diretor. Vamos lá, Ossi. Boa tarde, sou Josélia. Eu vivo com um homem há 9 anos. Ele mora comigo e ainda não se divorciou da ex. Eu tenho direito a algo? Olha aí. Complicado, porque, na verdade, ele já está separado de fato. Mas um detalhe, né, doutor? Vamos lá. Ele está separado de fato, mas não separou, não divorciou. Mas se essa mulher conseguir fazer, e o homem não precisa, viu? Você pode entrar com um advogado com uma ação de reconhecimento da união estável. A partir do momento que você reconhecer a união estável, automaticamente a lei vai cancelar esse divórcio dele, esse casamento, porque não pode. No Brasil, é bigamia, bigamia, né? Não pode. Não pode. Ele não pode estar convivendo em união estável e, ao mesmo tempo, casado com outra, né? E por que não resolve, né? Pergunta que eu queria. Às vezes tem bens, às vezes tem dinheiro. Mas o divórcio pode ser feito e a partilha pode ser deixada de lado, né? Se ele quer resolver a questão, né? Já teria resolvido, né? Teria resolvido. O divórcio você não precisa nem da permissão. Mas se ela fizer, por exemplo, entrar com reconhecimento da união estável, automaticamente, sendo reconhecido, e aí? Depende do juiz. Tem juízes que vão entender que não, que não tem união estável, não tem como ele ter uma outra relação. Não, mas se ela estiver com a união estável, for comprovado que ela é união estável, e a parte do casamento, como que fica? É isso que eu estou querendo dizer. Como ele ainda é casado, pode ser que ela passe por algum juiz que entenda que ela não tem como reconhecer a união estável por ele ainda ser casado. Sim, mas se ele mora com essa mulher, tem filhos com essa mulher, constituiu família com ela, está 9 anos com ela. Pois de fato Nani, mas é que isso vai para a parte processual da questão. Bom, mas se no processo ela conseguir provar, reconhecer a união estável, o outro casamento, o que faz? O que acontece? O entendimento majoritário é de que sim, vai ser reconhecida a união estável dele. Não é cancelado. Vai ter que ser realizado o divórcio dele, porque ele é separado de fato. Isso que eu estou falando. Aí tem que realizar o divórcio, isso né? Uma pressão. Existem 2 tipos de divórcio, né? Que é o divórcio, a hora que sai lá, a averbação do divórcio, a sentença do juiz, e o separado de fato. Comprovando-se porque o casamento tem vários requisitos, né? Tem que morar juntos, a fidelidade, reciprocidade, enfim. Que ele não cumpre vários requisitos, ou seja, esse casamento não existe mais. Então, vamos reconhecer a união estável. Saber se essa do divórcio também vai aceitar isso, porque ela vai dizer, talvez diga que não é bem assim, nós ainda somos casados efetivamente. Pode ser que tenha uma briga e não queira reconhecer sua união estável. Ou se esse rapaz, de repente, venha a falecer. Aí que vira a briga. Aí a briga fica grande. Fica grande, porque, não, nunca, imagine, eu nem sabia da existência dessa pessoa.
Por exemplo, não, tem Por união isso que é bom estável. resolver, né? Tem que resolver, gente. Tem que deixar. Divórcio hoje em dia. Tem que deixar. Vamos lá, tem mais perguntas Tá para bom. você. Numa união estável com separação total de bens, quais os direitos do cônjuge numa provável separação? Bom, separação total de bens, né? A Já palavra explicou, já diz separação tudo. total, né? Mas se você conseguir comprovar judicialmente que aquele bem foi adquirido com esforço mútuo, Isso. vai partilhar. É só essa a hipótese. Qualquer outro bem não vai. Mas é complicado uma vez que você concorda, né? Se você entra num casamento com separação total, Você concordou com você isso, concordou com isso, Concordou viu? com isso. Seu advogado tem que ser muito bom para você conseguir provar concordou alguma com isso. coisa. E aí, ok, quer separar, quer proteger, às vezes até a mulher não quer proteger meu patrimônio, quero separação total. E você, durante a união, pensaram em fazer, vamos comprar isso. Façam juntos. Vai comprar um imóvel? Compra no nome dos dois, porque ele vai partilhar. Vai fazer uma empresa? Abre o nome dos dois. Sabe que não é bem assim, né, doutor? Claro que não, mas é como deveria ser, né, Dani? Você está falando deveria, mas Como não deveria. é o que acontece, né? Não é, infelizmente. Acredita-se, né? Mas eu acreditava que ele não ia fazer isso. Tá. Ele falava, não, fique tranquilo, eu nunca vou te desamparar. E a gente ia ficar aqui o dia inteiro só falando de casos assim. Sim. Né? A gente conhece isso o tempo todo, né, doutor? Exatamente. Pode mandar perguntas, gente. Fica à vontade. Vamos lá, diretor. Vamos lá, Asmar. O negócio é assim, 2 anos de namoro, pode conseguir provar união estável também, viu, gente? Boa tarde, eu tenho união estável desde 2008, assinada em cartório e temos uma filha. Mesmo assim, é melhor eu converter em casamento civil para não perder todos esses anos? Não, se ela já está reconhecendo, né, todos esses anos, né, não tem porquê, né, enfim. Às vezes a pessoa prefere, né, ter o status de casado. A união estável, automaticamente reconhecido, você é meieira. É isso, né, você vai partilhar de toda forma. A diferença é que na união estável, se ele faleceu, se vocês decidirem separar, o teu estado civil vai ser solteira. Casada, você só pode ser divorciada, casada de novo ou viúva. Nunca mais será solteira, é só essa a diferença. O estado civil na hora de preencher alguma ficha, é só isso. Ossi, vamos lá, Ossi. Diretor, vamos lá. Boa tarde para todos. Minha esposa recebeu uma herança do seu pai. Eu sou casado em união estável. Ela não me deu nada e ainda me humilhou. O que vocês têm a me dizer sobre isso, por favor? Te digo já. Herança não conta. Herança não partilha. Herança não se partilha. Olha, gente, vou falar isso claro para vocês, tá? Tudo que é de herança foi o pai que deixou para esse filho. Foi antes do casamento, foi uma herança deixada. Herança não entra em partilha nenhuma. Não partilha. Não partilha. É claro. Essa péssima notícia, coitado. Levou um pé na bunda, foi largado, deixado. E assim, humilhado. Olha, você quer saber uma coisa? Você se livrou, viu? Essa mulher não gostava de você, não. Foi só ficar rica, te largou. Recebeu herança e deu não um pé na mão. Porque o amor a gente percebe nisso, em todos os momentos. É verdade, todos os momentos. Ficou rica, já se livrou, não quer nem ver. Todos os momentos. Tomara que seja uma herança boa, pelo menos, então, né? Porque para valer isso. Vamos lá, doutor, vamos perguntar mais coisa aqui. Tá bom. Deixa eu fazer umas perguntas básicas aqui, para você que precisa saber. Se o pai ganhar, mas a guarda ficará com ele, como se define quem ficará com a guarda? Nós já falamos, né? O juiz que vai determinar. Sim. Se o pai ganhar mais, a guarda vai ficar com ele? Não. Sempre essa dúvida, né? Não mesmo, Nani. Não mesmo. Não é assim que se define a guarda. Eu não gosto muito de ficar falando artigo de lei, eu acho muito que é o juridiquês. Cada caso é único. Né? Eu falo, mas tem lá, só me engano, o artigo 1584 do Código Civil, que diz ali como que se define a guarda. É algo genérico, mas diz ali. E o principal ponto dessa letra de lei é que diz que é aquele que tem mais afinidade, que tem mais vínculo com a criança, é aquele que vai ficar com a guarda. Não diz nada de quem tem uma casa melhor, de quem tem um salário melhor, de quem tem um carro melhor, de quem tem mais estudos. É isso que diz, quem tem mais afinidade, quem tem um vínculo afetivo maior. Isso diz na lei. E normalmente quem é que tem? É a mãe que tem. Mas quando entra a guarda compartilhada, vamos lá, a gente pode ter uma guarda compartilhada, mas você pode brigar para ter que a guarda definitiva seja sua, não é isso? Lar de referência, né? Não é? É isso, é o lar de referência. Também é comum que fique com a mãe. Normalmente aquele que fica mais tempo com a criança é aquele que vai ter o lar de referência, que é onde a criança mora. A psicologia, inclusive, orienta isso, que tenha uma referência para a criança saber onde é a casa dela, para bem para o desenvolvimento dela.
Essa questão dele ganhar mais e ficar com a guarda, eu gosto de dar o seguinte exemplo, sempre. Jogador de futebol, certo? Vamos pegar o Neymar aí como exemplo. Ele tem um filho e ele paga pensão alimentícia. Quem será que ganha mais? O Neymar ou a ex dele, que tem um filho com ele? Obviamente é o Neymar. E com quem que está a guarda? Então, não é assim que se define, não é quem ganha mais. O quanto o genitor ganha serve para definir o valor da pensão. Os pais têm que parar com essa briga, né? Tem que pensar no bem da criança. O que é melhor? Não é? O que é melhor para essa criança, A criança não é uma propriedade de ninguém, né? Eles sempre ficam nisso. O problema é quando entra as guerras, né? Alienação parental, e aí fica pai tentando segurar, jogando um contra o outro. Isso é muito ruim para a criança, né? Normalmente está ligado à pensão alimentícia, né? É a pensão, é o que mais pega hoje? É o que mais pega, né? E como requerer uma pensão alimentícia nos dias de hoje? De base, assim, a pensão alimentícia, elas são 3 requisitos, né? Necessidade, que é o quanto a criança precisa. Pensão não é só comida, né? São as necessidades. Comida, água, luz, telefone, internet, lazer, saúde, medicação, roupa, mensalidade escolar, transporte, tudo que a criança precisa são as necessidades. Aí outro requisito é a possibilidade, que é o quanto de fato consegue, ele pode pagar, né? E esse, para mim, é um erro do judiciário, que na possibilidade entra quanto o pai pode pagar e quanto a mãe pode pagar. E para mim, a mãe não tinha nem que entrar nessa conta da possibilidade, porque o trabalho que ela tem para criar esse filho não é levado em consideração e não tem um valor monetário, que é educar, que é as noites de sono, que é levar ao médico, que é acompanhar. Eu estou falando da maioria dos casos, né, Nani? Que é aquele que o pai é ausente, né? E vem a proporcionalidade, que é outro requisito que vai equilibrar as partes aí, quanto que proporcionalmente cada um vai contribuir, no sentido, a mãe ganha 2.000 por mês e o pai ganha 5. Não vai ser 50-50 para cada um. Vai ter que ter a proporcionalidade para equilibrar. Mas é isso, necessidade, possibilidade, proporcionalidade. Lembrando, viu, gente, que tudo que nós falamos aqui vale tanto para o homem quanto para a mulher, tá? Qualquer um ou qualquer união estável de qualquer gênero, de tudo, tá? Vários direitos para qualquer pessoa, tá? Não é que a gente fica falando muito mãe, mas não é. Para todo mundo é igual. Sim. Se o homem também se sentir no direito de pedir, de cobrar a pensão da ex-esposa, tem que entrar, ele tem o direito também de lutar, de brigar pela guarda do filho, tudo. Sim, tudo, a gente acaba trazendo, né, Nani, porque o que a gente mais vê, né? Os números dizem isso, né? Das coisas que acontecem, mas realmente tem toda a razão. O direito é para todos. O direito é para todos. Para todos. Doutor, rede social, como nós encontramos você? Instagram, @GersonLSantos. Gerson L. Santos. É esse rapaz aí. Esse rapaz simpático. Esse rapaz aí. Obrigada, viu? Obrigado eu. Volta mais vezes. Nani. Estou à disposição. A gente tem que falar sempre sobre a área de família, sempre né? lembrar, sempre inovando também, né? Sempre tem decisões diferentes, tem coisas novas aí. Essa coisa da alienação, do abandono afetivo, enfim. À disposição, Nani. Obrigado de coração eu que agradeço, viu? Obrigado. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, não sai daí que a gente volta já já.